Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui largados num arquivo morto para conferirmos o 8º episódio da 5ª temporada da série Star Trek Discovery, exibido na Paramount Plus. Pois bem, pessoal, pergunto para vocês, o que é pior do que mais um episódio de Mol e Lak? Sim, um episódio dedicado a Michael, que é exatamente o que temos aqui nessa semana. Uau! Realmente uma coisa de estímulo e um super estímulo logo a seguir. Realmente, para quem gosta dessa dupla dinâmica de malfeitores e mais essa sensacional personagem que é Michael Burnham, a gente pode dizer que realmente, caramba, só estamos aqui para sofrer. Sim, eu sou um crítico da Michael, vocês já estão careca de saber. Tem gente que gosta da Michael, né? A Michael, o jeitão da Michael, né? Aliás, o que se discute aqui nesse episódio é exatamente o que é a Michael. Afinal de contas, ela caiu naquele labirinto da mente. Pois é. Quem acaba tendo problemas mentais depois de assistir ao episódio somos nós. É o que temos por aqui nesta semana. Aliás, é um episódio muito simples, se você for reparar bem, ele não tem nada de complexo, ele só tem basicamente as duas vertentes, né? Exatamente a continuidade da história de Mal e Lak e também, né, uma dedicação específica à capitã ali da Discovery. E acabou, não tem nada demais, né? Não tem uma terceira linha narrativa, uma terceira história, uma história C. Não, só tem A, só tem a B e acabou por aí. É realmente um episódio muito simplista. Ele não tem grandes desafios, a não ser fazer reafirmações de coisas que estamos careca de saber. Claro, a protagonista da série é mais uma vez dizer que Michael agora é grande. Lembrando, né? E até de uma maneira pontuada, assim, bem en passant pelo episódio, que um dia Michael foi uma renegada, né? Uma traidora, uma amotinada da frota estelar, né? Não podemos esquecer. Afinal de contas, né, o público, os fãs, né, que assistem essa série, talvez nem lembrem, né, que um dia ela foi algo que não era a capitã. Afinal de contas, ela já está nessa função há quantas temporadas? 2, né? Efetivamente 2, né? Foi na 4ª e agora aqui na 5ª. A 3ª temporada foi a transição. Ela já chegou a ser capitã, assim, meio não muito oficial, não era isso? Eu nem lembro direito, para falar a verdade. É que a gente sempre apostava que Saru seria o capitão, né? Então da Discovery, enfim, né? Mas ele acabou nunca sendo de fato. Ele foi por um horinho ou outro, depois já foi meio que posto de lado para Michael começar a brilhar. Isso sim, realmente lá na 3ª temporada. Depois ela foi efetivada como capitã na 4ª e agora aqui também na 5ª temporada derradeira. Pois é, então a gente só tem aqui nesse episódio uma afirmação de que a personagem é grande, que ela tem o potencial justamente, né, de poder, vamos colocar entre aspas, né, possuir as questões ali da tecnologia dos progenitores. Não que seja ela a merecedora, ou talvez, né, o texto queira passar mais ou menos isso pra gente. De qualquer forma, é uma forçação de barra. Aliás, vamos combinar, né? Todo esse processo de ir atrás de pistas para lá e para cá, e pior ainda com esses testes mequetrefes que são feitos a cada nova etapa, realmente é uma tentativa de existir apenas uma pessoa, coloquei 2, né? Uma pessoa no universo que possa, assim, ter conhecimento dessa tal tecnologia dos progenitores e fazer alguma coisa com ela. Porque, para falar a verdade, o que você pode fazer com ela? Bom, aqui nesse episódio é bem colocado, bem frisado, que você pode reviver uma pessoa morta, que é o caso do Lak, né? Que aí está o interesse da Mol a respeito de tudo isso. Para a frota em si, isso não importa, né? E é do mesmo jeito que era lá no episódio que deu origem a tudo isso, aquele episódio lá da nova geração, onde se pensava que podia ser uma grande de uma arma esse poder e na verdade se descobriu que era apenas a criação das formas humanoides. Agora aqui, parece que o aproveitamento da frota a respeito disso, ou talvez da federação como um todo, também
não chega a muita coisa, para falar a verdade. Eles estão indo atrás de tudo isso, pegando pista aqui e acolá, mas no fundo, quando eles tiverem isso em mãos, eles nem sabem o que é isso. Eles só estão perdendo tempo, para falar a verdade, né? Ou seja, a gente vai atrás de um negócio que a gente não sabe o valor. Como o próprio Primark aqui, né? Ele começa a ir atrás, depois que a Mal dá a dica, né? Pô, tem aquela coisa lá dos progenitores, né? Não sei o quê, podemos reviver lá, que Primark já quer como um grande poder absoluto na sua mão, né? E também é uma coisa vaga. A ideia da temporada, ela é vaga. E fica mais vaga ainda, né? Com essas coisas de ir atrás de pista, para lá e para cá. É uma coisa que fica muito vazia, né? Não tem um grande significado, não tem peso tudo isso. Quando você vê os episódios isolados, você só meio que observa como ou entende, né? Como uma perda de tempo. E de fato é. Esse episódio aqui é uma perda de tempo. Porque como você pode dizer que a história vai para frente? E sim, a gente tem que considerar que um episódio ele é inútil quando justamente ele não coloca, né, a narrativa numa posição que tipo ela não estava há uma hora atrás, né, um episódio atrás. Tá, eles conseguiram juntar as 5 peças e finalmente chegaram ao destino, né, que no fundo tudo se resumia a uma certa localização para ir atrás da tal tecnologia. Tá, enfim, conseguiu e é isso. E vamos combinar, esses cientistas também, né, que fizeram tudo isso, né, toda essa algazarra de pista para lá e para cá. Aliás, tem uma pista final, né, depois a gente percebe, né, que lá o Book, né, que estava ali representando a cientista Betazoide, né, ele ainda dá uma dica no final que ficou uma pontinha de mistério para a gente entender, acho que no próximo episódio, ou talvez só no final da temporada. Né? Mas tem uma coisita a mais, né, que, por exemplo, né, os Beans não sabem do que se trata, nem a própria Mol, né? Já que foi uma dica dada apenas para Michael. E, também tem isso, né? Será que a gente pode considerar que Mol e Lack, antes dela, né, especificamente, né, trazer os Beans para a questão, mas só a duplinha dinâmica, né, de malfeitores, será que eles seriam capazes de passar por todas as etapas desses desafios? Obviamente que não, né? Exigia, na verdade, um certo grau de conhecimento que talvez eles não soubessem, né? Talvez ele, por ser um herdeiro, né, de um reino, poderia ter uma alta cultura. Ela a gente pode considerar como uma cultura talvez baixa. Ela talvez não conseguiria traduzir todos os mistérios. É por isso, né, que o roteiro até facilitava, né? Quando ficava uma coisa mais complicada, a turma da Michael que resolvia, eles só roubavam, né, as dicas, né, as pistas, né, enfim, né. E tudo juntado naquelas pecinhas lá que formam, né, aquele puzzle, né, finalmente construído, que forma um cilindro, na verdade, né. Bom, a gente só já sabia, né, já tinha forma ali lá naquele livro inicial, né. Tudo o que move essa temporada e esse episódio meio que é uma síntese disso, é sempre vago. Se não tivesse também nessa história toda os Brins, aí que eu acho que ficava pior ainda, talvez, né? Ou não, né? Na verdade, é um grande problema esses super vilões, né? Já que a dupla de malfeitores, talvez na cabeça dos roteiristas, não fosse exatamente isso. Eles queriam colocar os rejeitados que tinham seu lugar no mundo. Acho que é isso, né? Mas os grandes vilões mesmo seriam os gelatinosos, né? Os melequentos, né? Como definiu lá o... Quem foi que falou mal deles? Foi o Book ou foi o Reiner? Agora eu não lembro, né? Mas meio que menosprezou eles dessa forma, né? Acho que foi o Reiner, né? Se não fosse eles, os vilões, os grandes vilões, talvez a temporada ficasse fraca. Mas eu não consigo me identificar com os vilões, porque a gente também pode se identificar com os vilões. Existem grandes vilões na literatura, nos filmes, nas séries de TV, que a gente se identifica. No caso, especificamente de Star Trek, quem é que não se identifica com o Khan? Claro, é uma identificação. A gente considera como um grande vilão, porque a gente se identifica de alguma forma. Se fosse um vilão mequetrefe, nós não ligaríamos para ele, porque justamente a gente não cria nenhuma conexão. A gente sente que aquela maldade é interessante dos nossos heróis combater. Mas aqui quando a gente vê a vilania aqui dos Brins, que é só aquela coisa, né, de eu sou mal e acabou, sou mal mesmo.
uma coisa que não mete lá muito medo. E eu tenho um problema, talvez seja só eu, algumas pessoas talvez não sintam isso, mas não passa emoção nenhuma esses vilões, justamente porque eles estão presos dentro daqueles capacetes, né? Não tem emoção, você não consegue identificar. Inclusive aqui nesse esse episódio apareceu um outro Brin que estava meio que começando a ficar do lado ali da Maul. E depois que o Primarca mata um, não era ele, né? Era um outro, né? Que até a gente confunde, porque as roupas, as vestimentas, acho que elas só tem um detalhe ou outro que diz que é de um nível superior, né? Uma coisa assim, né? Do Primarca é até difícil ver, né? E é que ele tem a capa, né? Às vezes não dá para perceber que é ele, né? Podia ser uma coisa mais fácil da gente perceber, mas de qualquer forma, apareceu um tal de, como é que era? Helm, né? Era Helm, né? O que foi morto não foi ele, foi um outro que falou, né? Mas a tal Maul, ela é herdeira do né? Ou esposa do herdeiro, né? E também já foi ali morto, né? E então a gente não consegue meio que se identificar, né? Inclusive aparece um outro personagem que vai querer ficar do lado da Maul e você também, é mesmo, tem um cara também, que é isso? É um LAC 2, a missão? Aí o que tomou o tiro era o LAC 3. Não, a gente não consegue, né, se entrelaçar com esses personagens, pelo menos na minha percepção. Não sei se alguém fala, caramba, que personagens sensacionais. Temos o LAC, temos o Primarca, agora temos esse também muito bom, Helm. É tudo igual. Eu não consigo gostar de nenhum deles. Vamos combinar, né? Bom, enfim. Antes de falar do final aqui do episódio, vamos falar da Michael, né? Porque que a Michael, né? Com aquela história lá da biblioteca. O cenário, né? É até bacana, né? Uma coisa bem infinita. Se bem que lembra uma coisa que tinha, acho que lá na série do Loki, né? Umas coisas assim também cheias de andares, tudo igual, né? Não é tão assim inovadora. Aliás, é uma biblioteca que parece que existe, né? Acho que eu li há muito tempo atrás, acho que é uma biblioteca no Canadá, né? Se eu não me engano. Mas esse episódio aí tem umas coisas meio forçadas, né? Na hora que Aliás, primeiro, né? A personagem que é apresentada ali como a chefona, né? Ou a diretora, talvez, da biblioteca, né? Que tem essa pegada cômica, meio esquisita também, né? Mas é para fazer um pouco de graça, né? Não sei se era necessário, mas ok. O problema é que depois, no final do episódio, ela é completamente esquecida, ela nem dá as caras novamente, pelo menos, sei lá, para falar que estamos em perigo, nos salve, não sei o que, nem isso, né? Ela simplesmente é esquecida ali no finalzinho do episódio, né? Quando a Michael já está com o objeto na mão, a última pista, e os Brins lá com seu encoraçado já quer destruir a biblioteca, realmente ela não aparece mais, né? Nem em áudio, né? Enfim. Mas era um personagem engraçadinho, né? Algumas piadas funcionaram, eu acho, né? Mas nada demais também. Mas o que eu ia falar, que eu achei meio forçação de barra do roteiro, é quando finalmente a Michael pegou o livro, titulado Labirintos da Mente, né? Ela começa a folhear e lá, basicamente no meio do livro, né, tem uma placa metálica. E como que imediatamente ela já coloca o dedinho, a digital, para ativar alguma coisa? Como ela sabia disso? O certo seria, você encontra um negócio dentro do livro, você pega, olha para lá e para cá, tem uns negócios escritos, não consigo entender o que é. O que eu faço com isso? Eu jogo, né, dobro, deixa eu tentar colocar minha digital. Porque ela já sabia que tinha que fazer isso. Então foi uma coisa meio esquisita, né? E pior que isso aconteceu de novo quando o Book, já vendo a Michael ali inconsciente, ele faz a mesma coisa. O livro está aberto na página, mesma página, tá lá a plaquinha, aquela chapa de metal, né, com alguns escritos, e ele faz a mesma coisa, ele tenta ativar. Como é que ele sabe também que tem que fazer isso? Toda vez que você vê então uma placa que tem uma certa gravura no meio ali, circular, elíptica, você tem que colocar porque é uma chave, é uma fechadura, você tem que passar a sua biometria para ver se funciona. Foi forçado completamente, né? Como também naquela situação quando os vilões, né, os asseclas dos vilões, do grande vilão, foram invadir a biblioteca, aí o Reiner
E o Book estava se preparando, né, com seus phasers em mão, né, tentando se posicionar, né, porque eles estavam vindo, os caras, né. E aí eles falam, não, eu vou por aqui, o Book fala e o Rainy fala, não, vamos ficar atrás da estante. Ali não ficou legal a composição da cena, porque acho que o que está escrito no roteiro não casou com o que foi depois feito pela produção em termos de cenário, né? Ficou uma coisa meio esquisita, para falar a verdade, né? Aliás, toda a cena de ação referente a isso, a invasão, né? O ataque dos Brins ali, soou meio corriqueiro, né? Forçado. Forçado não, rápido demais, né? Não deu tensão, para falar a verdade. De novo, o episódio meio que pecou, porque no fundo, ele estava concentrado em destacar a Michael, até mais do que a própria Mal e Locke na história deles, que eu quero dizer, né? Locke já está morto, né? Mas a história dos dois continua. E o problema dessa coisa ali do labirinto da mente é com uma coisa arrastada e meio repetitiva. Primeiro também que tinha o Book, né, naquele modo todo afetado, né? Por que ele estava com aquela vestimenta? Aquela vestimenta é uma vestimenta betazoide para início de conversa? Ou é mais uma vestimenta que se assemelha lá ao pessoal da biblioteca? Acho que era isso, né? Não era uma coisa meio betazoide, não, muito pelo contrário. Mas o problema é que o Book estava todo afetado, né? Todo assim, para quê? Eu não entendi essa linha de interpretação do ator, né? Que eu esqueci o nome dele, não lembro o nome. Enfim, tava esquisitão, né? Também foi forçado, só para aquela questão de, por causa do relacionamento dos dois, que ele tá ali, até tem a brincadeira do próprio roteiro, né? Puxa, eu devia ter me concentrado em talvez colocar a Tilly aqui, não o Book, né? Mas também não ia adiantar nada. Mas acho que seria até pior, né? Se fosse a... É que a Tilly já havia tido destaque no episódio anterior, né? Foi no episódio anterior, né? Daquela coisa lá do planetinha, com a, com a coisa da água, né? Enfim, ela não precisava ter outro destaque, mas o Book precisava, né? E a Michael, com certeza, afinal de contas, ele é a protagonista da série, né? É, ela é a única protagonista das séries da Era de Latão, tirando as animações, Discovery, Picard e Strange New Worlds, que a capitã, ela ganha episódio para destacar a sua persona. Isso não acontece, ou não acontecia, né, que já foi encerrada a série, lá em Picard. Picard, o protagonista, ele não era um destaque da série. Em Strange New World, que ainda tem mais 2 temporadas, muito menos, né? O Pike é um tripulante tope tudo, sabe cozinhar. Acabou, só isso. Ele não tem destaque de um capitão protagonista de uma série. Agora, Michael não. Michael merece sim todo o apoio dos roteiristas. Afinal de contas, ela é uma mulher. Basicamente isso é a diferença. Bom, o que vale? O que eu estava dizendo mesmo? Eu estava falando das falhas ali do roteiro. Assim, o roteiro teimou naquela coisa do caminho fácil. Pista fácil, talvez? Pista não. A solução falsa, né, que a Michael encontrava foi 2 falsas. Ela foi atrás daquela questão lá de ser uma coisa relacionada à história. Depois ela foi em sair do próprio labirinto, né, onde magicamente apareceu um balde cheio de areia. Aliás, outra maluquice do roteiro também. Antes do Book oferecer a ela lá o balde cheio de areia, ela falou: labirintos podem ser resolvidos através da matemática. Inclusive ela citou uma fórmula, que eu não sei se é verdadeira ou não, né? Fórmula não, um teorema, né? Acho que era um teorema. E não foi questão matemática que ela resolveu, né? Ela usou areia mesmo. Mas também era uma pista falsa. Para depois, e finalmente na terceira, acho que foi terceira, né? Ela finalmente chegou na questão sem querer, né? Assim, acho que teve uma outra que era relacionada a ela, né? Acho que ela ficou pensando, não, a minha relação, eu com o Book, né? Acho que ela pensou isso também, né? Que também era uma coisa errada. Porque no fundo é ela compreender que ela não é errada ou não tem defeitos. Não é porque um dia ela errou, e aí que eu disse que existia uma pequena pontuação a respeito do seu antigo posto de amotinado, né?
Mas não, se ela errou aquela vez, ela não vai errar de novo agora como capitão, agora que ela até está no nível superior, né? Uma coisa forçada, na verdade, é a conclusão. Ou seja, para qualquer pessoa que entrasse ali, se não fosse a Michael que tivesse aberto o livro e colocado o dedinho ali, não sei como, né, para destravar o negócio, a pessoa também teria que se autoconscientizar a respeito do que ela é, do que ela pode. Era isso. É uma coisa forçada também, não tem nada aprofundado nisso, algo aprofundado nisso, né? Uma coisa meio largada, né? Não há nenhuma questão densa, filosófica. É só você lembrar de vários episódios das séries anteriores. Aqui podia-se chegar a algo parecido, de você falar, caramba, grandes questões foram colocadas ali para Michael se salvar, a respeito até dela mesma, não tem problema. Mas não, foi um texto bem raso, né? Bem nada a ver. É típico da série, né? É típico da Era de Latão. Bom, vamos pular logo então para o final, onde tivemos aquela reviravolta, né? Já que aquele personagem que eu falei que apareceu agora, que eu acho que é Helm, começou, né, a ficar olhando para Michael, indo aqui e acolá, deu a entender que ele meio que estava apoiando, né? E na verdade, eu falei, Michael? Não, é Mol, né? A Mol. A Mol estava levando ele na lábia, né? E, praticamente ela estava fazendo uma revolução ali na cara do Primarca, né? E no final das contas, quando ele, né, resolveu atirar, destruir lá a Discover, né? E aí ela começou, né? Aí ela subiu no palanque, meu, ou pelo menos na caixa de madeira, né? E começou, né? Pessoal, acordem, o líder de vocês, né? Não estão nem aí com seus ideais. Olhem para mim, né? Eu sou aquela, afinal de contas eu sou a mulher, né? Do herdeiro, né? Pô, sigam-me, né? Eu vou levar vocês para a glória. E por aí vai, né? Basicamente isso, né? No final das contas, né? Ela acabou matando o Primarca e teve o final, né? Ela batendo lá o bastão, né? Toda dominadora. Ah, beleza, né? Ou seja, a função da personagem aí é ser mais uma vez uma grande mulher aqui no reino da Era de Latão, né? Afinal de contas, se percebe que, principalmente depois que veio a terceira temporada em diante, isso está mais claro ainda no texto de Discover, né? Você pode perceber quais são as lideranças que existem aqui nessa série. A presidente da federação, a presidente de Nivar, a Michael, né, capitã da Discover, agora a Mol, quase a líder de um povo, ou pelo menos de uma ala, né? Como é que eles chamam? Uma casa, né? As divisões ali do Império Green, não lembro agora. E é uma pessoa que não tem nada a ver com a espécie. Que doideira. Mas, voltando ao ponto, é outra mulher, né? Só mulheres na liderança, né? Como também, é por causa disso que a diretora da biblioteca também é uma fêmea. Claro, o pessoal, os roteiristas só pensam nisso, né? Em colocar as mulheres em postos superiores. E os homens são mequetrefes, né? Sempre são, né? Fumaça de traque. Só isso. Fazer o quê? Enfim, o episódio era simples, como eu coloquei no começo do vídeo, e você vai analisando, tentando analisar, e você não descobre nada de interessante, porque nas oportunidades que ele poderia desenvolver algo que pudesse marcar, não consegue. O texto sempre é rasteiro, mediano para baixo, sempre é isso, né? Esse episódio aqui, ele é uma de inutilidade incrível. Na verdade, a história só avança porque encontrou a quinta peça lá do negócio e, enfim, temos uma localidade para onde finalmente vamos encerrar a história. E do outro lado, que também avançou um pouquinho, é que o Primarca foi descartado. Aliás, o grande vilão, eu tinha falado também do grande vilão, né? Que se mostraram,
a espécie lá do LAC, e agora também meio que está descartado, porque já que ela ascendeu a, entre aspas, a liderança, a MOL, tanto faz se é Brin ou não, é Brin ou é Bri? Ah, nunca lembro também. Enfim, não importa. Agora é só uma questão de ser a MOL, a líder ali, né? Como isso vai ser usado, eu realmente não sei. Vamos torcer que seja por algo interessante. Difícil, muito difícil. Enfim, esse episódio aqui, eu acho ele completamente tosco, naqueles pontos que eu coloquei de tosquices do roteiro, né, de facilidades, da digital, ali da encenação, do ataque e vários outros detalhes, né. Realmente... Ah, sim, também aquela cena lá na engenharia, né, de Stamets, Adira, e também da... Eu esqueci o nome da engenheira, Tegnotaro, a atriz. Qual é o papel dela? Reno? É Reno, né? Aquela cena ali também foi meio ridícula, né? É aquela uma cena focada para o público-alvo da série, adolescentes, o tempo todo. Assim como a personagem mal é para um público adolescente. São várias coisas que a série demonstra. Esse episódio é bem focado nisso, em coisas para adolescente, né? É bem focado e gente, é fácil perceber que o público-alvo da série não é os adultos, né? Não são os adultos. Enfim, para esse episódio aqui, para lá de fraco, eu só não atribuo um zero, talvez, porque não é uma bela de uma porcaria. Talvez uma piadinha ou outra deu para salvar lá da diretora da biblioteca. Portanto, para esse episódio aqui, o oitavo, penúltimo, antepenúltimo aqui dessa temporada derradeira de Discovery, eu atribuo apenas meio asteriscos. Não é zero, mas também é meio. Não é um, não é zero, é meio. Só isso. Ele passou uma motocicleta agora fazendo muito barulho, de madrugada que eu gravo. Enfim, o que importa? Realmente, meio, acho que é até muito, mas meio, vá lá. Eu só não dou realmente um zero porque não é um desastre absoluto esse episódio. Talvez uma tensão aqui a colar funcionou, mas no geral não. O resto realmente dispensável. É aquele típico episódio para você esquecer rapidinho e agradecer. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Concordam comigo? Essa aqui foi uma coisa dispensável ou não? Deixem opiniões nos comentários do vídeo. Agora só falta 2 semanas para acabar a agonia. Pois é. É isso.